dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está ligado nos nossos canais do YouTube. Aproveita que está por aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta esse vídeo para que os nossos conteúdos aqui do ICL Notícia, nossos programas, possam chegar a mais pessoas. Eu também quero dar um bom dia especial para quem está na nossa sala lá no Papo Legal, Mercado Investimentos Real Oficial, a sala aqui do programa, onde a gente troca ideias sobre os assuntos do programa. Tem a enquete já rolando por lá, daqui a pouquinho eu conto para vocês qual é a enquete. Eu posso já aproveitar para contar agora, porque ela já está na tela. Você acha que as punições dos Estados Unidos vão prejudicar os bancos e as empresas brasileiras? Sim, o Brasil vai sofrer consequências graves. Não, o país tem como se proteger dessas punições. Vai prejudicar um pouco, mas nada catastrófico. Acho que os Estados Unidos nem vão em frente com as ameaças. Essas são as alternativas aqui da nossa enquete. Eu quero saber a sua opinião aí no Papo Legal, então já aproveita para bater um papo também sobre esse assunto, participar da nossa enquete e deixar aí a sua opinião com a gente. Além disso, nessa manhã eu vou dar também um bom dia especial para Cuiabá hoje. Eu acho que é Cuiabá, eu vou até conferir, porque eu tô assim de memória. Cuiabá, não estava errado. Hoje a gente vai para Cuiabá. Ontem a gente estava no sul do país, mas agora a gente vai para Cuiabá, no Mato Grosso, porque hoje quem recebe aqui, a nossa rádio parceira que recebe um bom dia especial é a Rádio Comunitária CPA-FM 105,9. É uma rádio que retransmite aqui a nossa programação. Então, sintam-se abraçados, os ouvintes da Rádio CPA lá em Cuiabá. E se você quiser retransmitir as nossas programações, os nossos programas aqui, é só entrar em contato com retransmissão@icl.com.br, porque aí você não só vai ter a possibilidade de retransmitir o nosso programa e os outros programas, mas também de participar aqui das nossas rádios parceiras. Então hoje, um beijo especial para o povo de Cuiabá, no Mato Grosso. Vamos passar pelos destaques do dia, porque hoje, na verdade, a gente tem um grande destaque que a gente fragmentou em outros destaquinhos, vamos pensar assim, porque a gente vai falar basicamente da pesquisa Quest. Claro que a gente vai passar pelo fechamento ali, mais até no fim do programa. Eu deixei para o fim do programa, porque o fechamento de ontem foi basicamente um repeteco dos outros dias, então nada muito novo sob o sol, mas a gente vai falar basicamente hoje de um tema que são as análises ou as percepções econômicas que aparecem na pesquisa Quest. Aqui tem notícia, destaque do nosso site: Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno, e a gente vai entender os aspectos que levaram a isso e muitas percepções curiosas que apareceram na Quest em relação à economia. Então, basicamente hoje a gente vai falar de percepções em relação à inflação, ao tarifaço, até ali o financiamento do Dark Horse. A gente vai fazer a isenção de imposto de renda, que ontem eu perguntei para vocês se vocês estavam sentindo no bolso ou não. Então, basicamente, a gente vai fazer uma análise desses aspectos econômicos e políticos também, porque está tudo muito ligado, que apareceram aí na pesquisa Quest, nessa última edição de junho. Então, vamos já começar por esse assunto, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Eu quero chegar ao final do programa com os assuntos contemplados aqui. Então vamos começar já com essa primeira análise que parte ali dessa construção. A gente juntou esses dois blocos, são dois blocos da pesquisa, mas a gente vai analisar então esses dois fatores juntos, que é o Bolsomaster e o Tariflávio. Vamos analisar esses dois efeitos que apareceram na Quest e que tem algumas questões curiosas aqui em relação à avaliação da população brasileira, claro, aqui por meio de uma amostragem, mas essa avaliação em relação às atitudes do Flávio Bolsonaro e o Brasil.
porque a gente pode pensar que isso está mais ali na seara política, que está nessa toada, mas isso impacta outros fatores, outros aspectos que a gente vai falar na sequência, principalmente falando de tariflável e dessa tarifação dos Estados Unidos em relação ao Brasil, os recentes ataques ao PIX, que nem apareceu aqui, mas que na verdade está tudo conectado, sendo ali uma forma de tentativa de submissão aos Estados Unidos num desespero de apoio, na verdade nem de apoio, por apoio político. Então vamos começar aqui, né, com a primeira análise da Quest, que é a errou! Então vamos colocar aqui, porque a pergunta era a seguinte: Flávio Bolsonaro acertou ou errou ao pedir financiamento para o Vorcaro? Ele acertou ou errou aí na avaliação dos brasileiros? E na avaliação dos brasileiros, Flávio Bolsonaro errou. Flávio Bolsonaro devia ter evitado. 65% dos respondentes acredita aí que Flávio Bolsonaro teve a atitude errada nesse pedido de financiamento. Eu acho que aqui, né, me surpreende, e eu fico surpresa, de 17% achar que acertou e não tem nada demais. Não tem nada demais ali o Flávio Bolsonaro pedir dinheiro para Daniel Vorcaro, que a gente sabe da onde, né, veio também o dinheiro de Daniel Vorcaro, porque se a gente seguir ali na linha, todo o dinheiro que entrou no Banco Master foi, né, daí não estou nem falando da precificação dos ativos, da maquiagem de balanço, das operações intrabanco ali, naquela triangulação com as próprias empresas. Eu nem estou falando desses aspectos. Mas quanto dinheiro não foi captado das pessoas, dos fundos de previdência, dos servidores dos estados e dos municípios, dinheiro ali que veio injetado do BRB de uma forma fraudulenta, porque eram carteiras de crédito que não existiam, compras de carteiras de crédito que não existiam. Então você está pegando dinheiro da população na captação pelos CDBs, por essa capilaridade que o banco teve, e que só teve, porque teve impulso também de quem era comissionado por isso. Então foi uma forma de entrar com uma rentabilidade agressiva e conseguir chegar às pessoas pelo comissionamento também. Então oferecer um CDB de 130% do CDI, vamos pensar já numa agressividade. O assessor está lá. Ele tem uma possibilidade de oferecer 130 do CDI com uma comissão mais ou menos. E aí ele tem uma rentabilidade ainda maior, que vai chamar mais a atenção do investidor pessoa física. E ainda ele vai ser mais comissionado. Qual você acha que ele vai oferecer no final das contas? Vai oferecer o CDB do Banco Master, ainda que ele saiba que isso pode trazer mais risco. E talvez ele nem explique todos os riscos ali. E ainda use o FGC para te convencer a colocar o dinheiro com ele. Então, a gente vê que teve essa capilaridade, pegou dinheiro de muita gente. Quando isso já não era mais suficiente para sustentar toda a necessidade de recurso, os fundos de previdência dos servidores de estados e municípios entram no jogo e na última tábua de salvação o BRB entra injetando dinheiro, bilhões de reais, em carteiras que não tinham comprovação, numa grande camaradagem. Então a gente está falando também de dinheiro público, a gente está falando de dinheiro de servidor que nem sabia para onde estava indo o dinheiro do fundo de pensão dele. E aí as pessoas não acham nada demais que esse recurso, que inclusive gira ali dentro do Master, numa grande fraude, num grande golpe financeiro, vá para o Dark Horse pedir dinheiro para o Vorcaro, não foi um problema aqui. Sabendo da onde veio e qual a natureza desse recurso e tudo que o Vorcaro fez, todo mundo que ele envolveu na sua teia de relações para conseguir manter esse poder, para conseguir ter também esses acessos. Mas aqui, as pessoas, 17% acham nada demais. Ainda bem que 65% consegue ver problema nisso, porque é um grande problema e está ligado a isso com o uso desse dinheiro, mais ainda. Mas vamos aqui continuar, ainda mais falando aí de um filme, né? A gente sabe qual foi o teor das mensagens,
naquela coisa de apoio. Também não podemos esquecer que o Fabiano Zettel foi o maior doador da campanha de Bolsonaro e Tarcísio, e ele é cunhado do Vorcaro. Então os apoios, eles estão aí, as conexões, elas estão acontecendo, essas relações, elas existem. Não adianta tentar falar, não, mas como o próprio Flávio Bolsonaro tentou se defender e não conseguiu, mas é dinheiro privado. Mas, primeiro, qual a origem desse dinheiro privado? Segundo, esse dinheiro privado ia vir sem nenhuma contrapartida. Então, vamos lá, né? Não vamos ser inocentes aqui em relação a isso. Vamos passar para nosso próximo quadro aqui da Quest, que é o envolvimento do Flávio Bolsonaro. A pergunta era a seguinte: Flávio Bolsonaro pode estar escondendo envolvimento ilegal no caso do Banco Master ou não? Será que, primeiro, né, ele... Tem até uma pergunta que fala que se ele sabia, mas aqui a gente está pensando nesse envolvimento ilegal do Flávio Bolsonaro com o caso Master. E aqui também, 58% acredita que sim, Flávio pode estar escondendo envolvimento. Então, que ele vai estar mais envolvido, tem mais coisa aí para vir à tona. 27% acredita que não, Flávio não está envolvido, ele só foi mesmo pedir um dinheirinho ali. E 15% não soube responder, não sabe ou não respondeu. Então aqui também traz, né, essa visão que vem sendo construída em relação a essa conexão do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, que pegou muito mal. É uma repercussão que pega muito mal para ele e com razão, né? Isso escancara o que a gente já sabia. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, ela tinha sim conexões com o Daniel Vorcaro, tinha sim envolvimento ali. Não à toa, ninguém é o maior doador de campanha se você não tem também nenhuma contrapartida que vai ser feita para você. As pessoas sempre fazem alguma doação em grandes magnitudes esperando alguma coisa em troca. Ainda mais falando no caso Master, que tem uma série de favores, uma série de coisas que são cobradas depois. Então aqui, né, pode ser que ainda venha muita coisa à tona em relação a esse caso e a esse envolvimento. E a maior parte das pessoas não só acha que pegou mal, né, que o Flávio Bolsonaro errou nesse pedido de dinheiro, mas também pode estar escondendo um envolvimento ainda maior. Em relação a tariflável, aqui, em relação a novas tarifas impostas ao Brasil, a gente também teve algumas perguntas na pesquisa Quest que abordaram o aspecto. Então, vou colocar aqui na tela, enquanto eu tomo aqui a minha aguinha na minha caneca da Selic, que eu gosto muito, que a Selic não faz chover. Então, vamos colocar aqui na tela, vou beber água e, na sequência, a gente já comenta com vocês. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Shot tomado aqui, hidratação feita, pausa estratégica. Vamos ver o que perguntou a Quest em relação ao tariflável, em relação aos efeitos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e os efeitos disso na economia brasileira. Você acredita que as punições dos Estados Unidos vão prejudicar bancos e empresas brasileiras? 53% acha que sim, 34% acha que não e 13% não soube responder ou não respondeu. E vamos ver qual que é a próxima pergunta, porque aí eu já analiso as duas juntas, porque a próxima é em relação às empresas estadunidenses. Então vamos colocar aqui a próxima pergunta na tela. Pelo que você sabe, essa é muito boa, tá? Pelo que você sabe, a relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é injusta e prejudica as empresas americanas? Essa é a pergunta aqui da Quest. 21% diz que sim, 57% diz que não e 22% não respondeu ou não soube responder. Então, o que a gente tira daqui? As pessoas veem o impacto das tarifas nas empresas brasileiras e
nas operações brasileiras de uma forma geral, na negociação, principalmente entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente poderia expandir para lá. Mas essa pergunta é muito boa porque a justificativa para a imposição das tarifas, a justificativa vem de uma investigação, como se a gente tivesse um descompasso entre o que a gente cobra de tarifa, entre as relações comerciais do Brasil e dos Estados Unidos. Como se a gente prejudicasse as empresas estadunidenses, como se o Brasil, em sua forma de operar, em suas relações comerciais, em suas relações entre países, prejudicasse as empresas dos Estados Unidos e elas fossem vítimas desse prejuízo. Fossem grandes vítimas do sistema brasileiro aqui, e por isso, depois de uma investigação, eles concluíram que o Brasil poderia ser sancionado, poderia ali ter tarifas impostas com base nessa investigação, então poderia ser alvo de tarifas, já que abre precedente para isso. É isso que os Estados Unidos usaram de justificativa. Mas a gente sabe que é uma forma de pressão e de imposição. Por quê? O que está em jogo aqui? Uma das grandes justificativas e pretextos aqui, que a gente sabe que está escrito ali, é o PIX, por exemplo. Ontem eu falei bastante sobre isso, mas o que eu quero falar aqui de PIX para vocês em um curto espaço, porque eu não vou me alongar muito nisso, porque dá para ficar 40 minutos falando só de PIX. O PIX, ele vem para facilitar as operações do sistema financeiro. A gente tinha outras operações lá no passado que eram muito mais arcaicas, mais custosas, levavam tempo para compensação. A gente tinha DOC, TED, outras formas de compensação que muitas vezes até tinham ali atuações manuais na liberação, enfim. A gente tinha um outro sistema que era mais moroso, que era mais custoso, e o PIX vem para substituir isso, e aí no começo, inclusive, sofre resistência, como toda nova tecnologia que entra, como toda nova tecnologia implementada, ela sofre um pouco de resistência e desconfiança, mas ela ganha o coração dos brasileiros muito rápido. Por quê? É uma forma fácil de pagar, você não precisa, por exemplo, andar com dinheiro, que pode ser uma coisa que as pessoas têm receio, têm medo. Você não precisa ficar andando com cartão de débito, porque o Pix você faz do seu celular, você não precisa ali ficar andando com um monte de coisas junto com você para fazer um Pix. E você faz, por exemplo, por um QR Code. Lembra do DOC e TED? Se a gente errava um dígito ali, ficava um dia para devolver, devolvia, depois tinha que esperar o dia seguinte para fazer, esperava a compensação, voltava para a conta, fazer de novo. O Pix não tem isso. O Pix você escaneia um QR Code e faz o pagamento ali. Então ele é muito mais ágil, muito mais fácil, é muito mais tecnológico e também mitiga alguns outros riscos, além de ter essa facilidade e um custo menor, porque ele é menos operacional se a gente pensar hoje, depois de implementado. Então ele vem para trazer essa facilidade e ganha o coração dos brasileiros, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo também uma barreira à entrada de empresas estrangeiras que querem operar como meio de pagamento aqui. Então, por exemplo, as Big Techs, que já têm dado pra caramba da gente. Se a gente for pensar, como o jargão diz, os dados são os novos, os dados são o novo petróleo, né? É isso que se fala. Por quê? Os dados, eles trazem todos os nossos hábitos de consumo, todos os nossos hábitos não só de consumo, mas de compra, de como a gente pensa, por onde a gente passa. Se você já tem as Big Techs concentrando tudo isso, tudo que elas já sabem da gente, imagina se elas também controlassem os meios de pagamento, quanto elas também não teriam mais de acesso, além de lucrar com isso. Então já lucram bastante com a gente, já exploram a gente como fonte de dados pra caramba. E ainda teriam mais acesso pensando em trabalhar como meio de pagamento ali e explorando um mercado brasileiro que é enorme, podendo lucrar com isso. Só que ela enfrenta uma barreira para entrar no Brasil, que é o Pix. Então as Big Techs já ficam um pouco contrariadas com isso, tanto que a gente tentam emplacar o WhatsApp Pay aqui no Brasil e ele não pega, justamente porque o Pix já faz esse papel. Então isso já deixa ali Big Techs meio contrariadas.
E além disso, você tem o impacto do Pix no lucro que saía do Brasil para, por exemplo, emissoras de cartão, financeiras que trabalham com cartão, bandeiras de cartão de crédito que são estadunidenses. Então isso começa a incomodar nesse sentido de ser uma barreira para novos meios de pagamento explorarem o nosso mercado, e o mercado brasileiro ele é atrativo sim, a gente está falando de um país continental, então é um mercado atrativo, não à toa, se a gente pegar aqui um exemplo estapafúrdio, mercado de apostas. Quando o mercado de apostas começa a atuar na América Latina, eles deixam as operações em vários países de lado para operar só no Brasil, porque é aqui que eles veem a maior possibilidade de mercado, de crescimento de mercado e de lucro. Então, isso é estudado quando uma empresa vai operar aqui. O mercado brasileiro ele é valioso em vários aspectos. E as pessoas querem tirar lucro disso, querem explorar e extrair lucro disso, só que é um lucro que vai para fora. E aí, a partir do momento que tem uma barreira, isso começa a incomodar, uma barreira nacional feita aqui dentro, com um custo muito competitivo, algo que vai realmente impedir que outras empresas explorem aquele mesmo meio de pagamento ou tentem competir com o Pix. Então isso já começa a incomodar. Mas não é só isso, né? A gente tem a tentativa também de impor de cima para baixo. Donald Trump tentou muitas vezes impor as coisas de forma não só arbitrária, mas de cima para baixo aqui no Brasil e acabou tendo que voltar atrás. Por exemplo, no primeiro tarifaço. Agora, ele impõe essa tarifa, essa possibilidade de tarifa de 25%, mas ele exclui um monte de produtos que vão prejudicar os estadunidenses e deixam alguns setores específicos que vão sofrer aqui no Brasil, sim. Então, tem uma série de aspectos que a gente precisa pensar, até de forma mais geopolítica, não só econômica, para entender o porquê disso. Por que ele está pensando no Brasil? Que interesses os Estados Unidos têm aqui para tentar forçar uma negociação com a gente? Bom, eu já falei das Big Techs, já falei dos lucros, tem as terras raras, tem os minerais críticos, então tem uma série, uma forma de dar recado para a China, então tem uma série de aspectos que também acabam ficando nessa seara e que impactam aqui essa justificativa. Mas aí eles vêm falar, sendo que sempre foi uma relação desigual, mais em favorecimento dos Estados Unidos, basta ver a balança comercial, eles vêm falar que as empresas de lá estão sofrendo. Ainda bem que na Quest as pessoas perceberam que não. Outro aspecto, eu vou até pular a parte de inflação, a gente fala disso amanhã, porque amanhã tem dados de inflação para a gente comentar. Eu vou falar de imposto de renda, porque eu acho que esse aspecto, esse elemento na Quest é o mais curioso de todos. Quando a gente fala de isenção de imposto de renda, os brasileiros eles têm uma percepção diferente em relação à isenção. Eles não sentem a isenção ou não se sentem beneficiados pela nova isenção do imposto de renda, o que é muito curioso, porque quando a gente pega a amostra, parte dessa amostra pega pessoas que ganham até R$5.000 ou que estão ali na faixa que ainda tem diminuição da alíquota de imposto. Como é que elas não se sentem beneficiadas por isso? Elas olham o contra-cheque delas, elas veem que não tem mais o desconto, é quase um salário a mais no ano, e ainda assim elas não se sentem beneficiadas. Isso é muito curioso de pensar. E aí a gente pode extrapolar isso, eu já chego lá. Porque 65% dos respondentes não se sentem beneficiados. Não é nem que eles sentiram mudança, eles acham que eles não vão ter benefício com isso. Mesmo tendo um dinheiro a mais ali no fim do mês, que eles não entendem que vem dessa isenção ou que não vem como benefício. Isso é muito interessante. Eu nem estou falando de pessoas aqui que podem não sentir mesmo, que não foram beneficiadas porque ganham mais ali dos 7.300 e tanto, e aí cai na outra regra. Mas e todos os milhares e milhões de brasileiros que estão na regra da isenção? Como é que a gente pega aí uma amostra que 65% se diz não beneficiado? Isso é muito curioso, mas tem muito a ver com a próxima pergunta, que é justamente do impacto do imposto de renda. Porque por mais que a pessoa sinta que tem impacto, ela não sente muita diferença depois da isenção no bolso. Então, o que eu vejo aqui na percepção do brasileiro e
nesse molde de percepção. Por mais que esteja um dinheiro a mais no bolso, ainda não é suficiente para o que ele precisa para fechar o mês, por exemplo. Então, por mais que tenha ficado dinheiro no bolso, talvez ele não sinta o impacto na renda que ele gostaria, ou não é um impacto que faz tanta diferença, porque ele ainda tem dificuldade de chegar no fim do mês, porque tem outros aspectos que podem corroer a renda dele, como, por exemplo, uma pressão de inflação de alimentos ou um aumento de custo de cesta básica, e aí ele não consegue sentir esse impacto na renda. E isso apareceu na nossa pesquisa ontem, porque eu fiz essa pergunta para a nossa audiência e a maior parte também não sentiu diferença. Então a gente vê que cai, né, o percentual de não sentir diferença, mas 42%, por mais que tenha dinheiro no bolso, ainda não tem a percepção de renda no bolso. Justamente por outros fatores que ainda podem pressionar essa renda, que ainda podem mudar essa percepção. Por mais que no contra-cheque ele não veja mais o desconto do imposto. Por mais que ele tenha ali 300, 400 reais a mais no fim do mês, ele não sente essa diferença. Tem só que, rapidinho, só vou falar aqui dos outros aspectos que aparecem aqui, porque a renda aumentou, mas não muito. Aparece para 34%, que sentem parcialmente aqui, e a renda aumentou significativamente só para 23%. E é curioso porque na base tem muitas pessoas que estão na regra e mesmo assim ainda não se sentem beneficiadas, o que mostra que a percepção da economia ela é muito mais importante, muitas vezes, na análise e até na avaliação das medidas, do que o próprio dado. E eu sempre falo isso aqui, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Vamos fechar aqui a nossa enquete, só para ver como é que ficou o nosso Data Mercado e Investimentos Real Oficial. Vamos ver qual que foi o nosso resultado da enquete de hoje. Vou colocar aqui na tela para a gente acompanhar. Cadê a enquete? Aqui já está aparecendo. Você acha que as punições dos Estados Unidos vão prejudicar bancos e empresas brasileiras? 55% acredita que vai prejudicar um pouco, mas nada catastrófico. Acredito aqui que com todas as exceções que foram abertas, os setores que vão ficar com esse impacto realmente vão ser mais pontuais, mais residuais, e eles vão provavelmente ter algumas medidas voltadas para eles. O Brasil vai sofrer consequências graves. Ficou com 17%. Acho que os Estados Unidos nem vão em frente com as ameaças. 18% acha que taco aqui, que Trump vai voltar atrás. E 9% não. O país tem como se proteger dessas situações. Então, a nossa audiência acredita que o impacto vai ser moderado aí. Vai afetar, mas nada muito catastrófico. Quero deixar um último recado antes de me despedir de vocês e passar para os nossos vizinhos de cima, porque tem uma aula muito especial que vai acontecer aqui, é a aula com o professor Carlos Nobre, que é um grande nome de mudanças climáticas, é um grande nome dos estudos de fenômenos climáticos. Ele vai dar uma aula especial no dia 11, hoje, às 8 horas da noite, sobre o Super El Niño. Então, não fiquem fora dessa para assistir a aula que vai ser aberta, inclusive uma baita de uma aula com um professor incrível. Vai ser uma aula aberta para você em icl.com.br/aula. Vocês conseguem acessar a aula do professor às 8 horas e ficar ainda mais por dentro dessas questões de fenômenos climáticos, mudanças climáticas e seus impactos no nosso Brasilzão. Vamos arrastar para cima, então, o mercado de investimentos, passar para os nossos vizinhos, Roberta Garcia e Guga Noblar. Estão apostos para receber vocês no Rolê ICL e eu volto amanhã para falar sobre o nosso bolso, nossa bolsa e nossas vidas. Um beijão e o que impacta, claro, da economia nas nossas vidas. Não vou aqui fazer digressão sobre vida. Um beijão e até amanhã. Identificaram um risco de ser um El Niño super forte, até batendo recordes. Probabilidade de ele chegar no final desse ano é altíssima. Quando a temperatura ali passa meio grau mais alto do que a média, é quando começa a se formar o que nós chamamos
de fenômeno El Niño. Vai gerar uma seca prolongada em grande parte da Amazônia e em grande parte do Nordeste. O sul do Brasil tem que se preparar demais. É muito importante já ter políticas de proteção de milhões de pessoas. Vamos torná-lo o primeiro El Niño em que o Brasil vai se superar e vai proteger milhões de brasileiros.